O deputado está no telefone, deputado Marcel, um minuto. Senhor deputado, quero apenas registrar aqui as presenças do deputado Lula Barbakov, dos vereadores, aliás, Rafael Ronsoni e Renan Sartori, do município de Gramado, e dizer que eu estou 100% de acordo com o que disse nosso vice-líder do Partido Novo em relação à necessidade de defendermos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa contra a censura. E vamos mais longe. O que está acontecendo no STF hoje é uma loucura. É uma loucura. Pedindo, inclusive, Alexandre de Moraes para... Aliás, pedindo não, mandando, ordenando o bloqueio de redes sociais de 7 suspeitos de atacar o STF. O STF está extrapolando todos os limites, censurando, bloqueando redes. Isso é um absurdo, completamente arbitrário. Nós precisamos nos manifestar, senhor presidente, porque não podemos aceitar... Você tirava de outros cantos, Desculpa, que em pleno 2019, para concluir, senhor presidente, nós vivamos esse momento de censura e de perseguição. Precisamos dar este recado aqui. Por isso, senhor presidente, peço inclusive que esse meu pronunciamento faça parte da Voz do Brasil. E um abraço, vereador de Gramado, fui deputado federal mais votado da cidade, com muita honra. Obrigado. O seu pedido será deferido e passo agora a palavra para o nosso líder. Fazem envenenando o nosso povo, destruindo o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Pela liderança do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 3 minutos. Presidente. Senhor presidente. Presidente. Caros colegas deputados, o que nós vimos o STF fazer hoje por meio da caneta do ministro Alexandre de Moraes é uma verdadeira agressão à liberdade de imprensa no Brasil. Mais do que uma agressão à liberdade de imprensa no Brasil, que já é gravíssima, ainda mais partindo de uma corte constitucional que justamente precisa resguardar os direitos e garantias fundamentais, dentre eles a liberdade de imprensa. Mais ainda do que isso, está sendo atacado o combate à corrupção. Porque se o ministro Toffoli, todos nós esperamos que assim seja, nada tem a dever, o que teme? Piora a própria situação ao silenciar o mensageiro. O Antagonista e a revista Cruzoé, aliás, merecem os parabéns se confirmadas, e a seriedade desses meios normalmente, desses 2 meios, tem sido atestado pelos leitores, que cada vez mais dão credibilidade a ambos os veículos, Cruzoé e o Antagonista. Se forem verdadeiras as informações vindas a estes repórteres e publicados, não se pode censurar estes meios para que elas não sejam veiculadas. O povo brasileiro quer saber a verdade. A Operação Lava Jato tem trazido enorme bem para o Brasil ao denunciar esquemas de corrupção enormes. A censura jamais vai ser um método que possa ser considerado admissível em um Estado de Direito e uma democracia. Se nada tem a dever, o ministro do Supremo, Toffoli, também não precisa temer que meios de comunicação levem adiante a informação, e mais do que isso, deve ele contradizê-la, deve dizer isso não é verdade, mas não silenciá-la. Esse tempo não existe mais no nosso país. Não podemos tolerar a censura à imprensa e aos meios de comunicação. E, portanto, fica aqui o nosso repúdio, porque se o ministro não está envolvido, por que a censura? Ao silenciar o mensageiro, infelizmente, Toffoli piora a situação com essa decisão absurda do Supremo Tribunal Federal. Espero que um dos membros do Supremo ainda diga que não deveria ter sido tomada essa decisão. Para concluir, senhora presidente. Para concluir, nobre deputado. De censurar estes importantes meios de comunicação e que digam que foi um erro.
Aliás, um erro, repito, agravado pelo fato de chamarem, inclusive, a depor os repórteres. Um absurdo numa democracia constitucional, liberal, que garante e resguarda os direitos, as liberdades de imprensa, de opinião e de expressão. Ainda há tempo, espero que seja corrigido. Mas fica aqui a nossa indignação como parlamentar, como líder da bancada do Partido Novo e como quem quer um país melhor, um Brasil verdadeiramente passado a limpo, com liberdade de imprensa e com combate sério à corrupção. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado Marcel Van Hatten. Enquanto eu chamo o último orador do grande... Séculos atrás. Nossa bandeira traz as palavras de que a liberdade viria, ainda que tarde. Tantos séculos depois, ela ainda não chegou. E eu decidi parar de esperar. Chegou a hora de finalmente defendermos a liberdade. Deputado Marcel, por favor. Me permite uma parte, colega Thiago, até após ouvir seu discurso e também pela convivência, pareceria bastante irônico dizer Vossa Excelência, permite-me uma parte, que é a tradição desta casa, mas nós sabemos também que a sua prática de dar o exemplo, de buscar servir e não ser servido, ao longo da sua trajetória, da sua história de vida, que iniciou seu discurso, depois passando pelos exemplos dados na prática ao chegar aqui a esta Casa Legislativa, a este Parlamento, e por fim, ao teorizar sobre a liberdade e sobre a virtude moral de defendê-la, a despeito daqueles tantos que tratam de vender à população ditos direitos, mas que apenas tratam como vítimas a sociedade para da própria sociedade, obter seus próprios privilégios. Não é essa a sua intenção, e por meio da sua história de vida, por meio dos exemplos dados aqui, quando assumiu como deputado, e por fim, por meio da teoria liberal tão bem abordada no seu discurso, nós podemos perceber o grande parlamentar que o Partido Novo tem nessa casa, que o povo mineiro teve o privilégio de sufragar nas últimas eleições, e que nós, seus colegas, os 512 deputados juntos com você, 513, temos com alegria aqui na sua presença um exemplo da renovação na prática, nas ideias e na qualidade, que é o mais importante. Parabéns, portanto, pelo seu primeiro grande expediente, pelo seu pronunciamento e sucesso no seu mandato. Muito honrado por ser teu colega e mais ainda por estar hoje na condição de líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, acompanhado de você na vice-liderança. Muito obrigado, deputado Marcel. É uma honra a minha trabalhar contigo como líder aqui do nosso partido. A maior parte, 7 de nós 8, nunca havíamos ocupado cargos públicos antes, nunca havíamos sequer nos candidatado, e ter alguém dentro de casa que já participou. Obrigado, deputado Hildo Rocha. E eu passo então a palavra para falar pelo seu partido, o Novo, deputado Marcelo Van Hatten. Obrigado, presidente. Boa tarde. É frustrante para nós do Partido Novo, que vem defendendo a reforma da Previdência desde o início. Aliás, nós já defendíamos durante a campanha eleitoral e antes a necessidade de se combater o déficit fiscal, de se combater os privilégios. É frustrante para nós que hoje não tenha havido a votação do projeto da PEC na CCJ. Afinal de contas, ontem mesmo, quando um pouco antes de encerrar a sessão, eu mesmo anunciei que havia um acordo para votar no dia de hoje. Nós sabíamos que haveria obstrução, isso era algo que a própria oposição já havia anunciado e está no seu direito de fazer. O que nós não imaginávamos é que haveria a suspensão e depois o encerramento dos trabalhos sem que a reforma tivesse sido de fato votada e aprovada. Agora, por outro lado, tem sido para mim, inclusive, bastante surpreendente o apoio que a reforma da Previdência começou a ter nas últimas horas nas redes sociais. E isso se dá não tanto
pelo fato da obstrução que a oposição vem sistematicamente fazendo, isso também, mas já era esperado. As pessoas que apoiam a reforma da Previdência já esperavam essa obstrução do PT, do PSOL, do PCdoB, que normalmente fazem isso. Costumo dizer, quando são governo não sabem governar, quando não são governo não deixam governar. Agora, quando começaram a vir imposições de outras partes na CCJ já, onde não se debate mérito, onde se debate constitucionalidade, quando começaram a vir determinadas imposições, essa é a palavra mesmo, que teve gente querendo impor determinadas mudanças, o que aconteceu do lado de fora, nas redes sociais, foi uma rejeição tremenda a essa atitude, porque havia um acordo ontem, foi dito ontem que hoje se votaria. E vamos deixar passar este feriado da Páscoa, porque amanhã, quinta-feira, já não há mais sessão na CCJ, sexta-feira santa, chega a Páscoa, feriado, para votar apenas na terça-feira. O que eu tenho ouvido é que há cada vez mais convicção popular de que esse projeto deve ser aprovado como veio. Até porque o sistema previdenciário hoje no Brasil é extremamente injusto. Se nós pegarmos, eu demonstrei de uma forma muito didática na CCJ, se nós pegarmos os gastos da Previdência hoje, os 20% mais ricos da população recebem 41% de todo o dinheiro gasto na Previdência Social do Brasil. E os 20% mais pobres, 3%. 41% para os mais ricos, 3% para os mais pobres. É um sistema profundamente injusto e precisa ser reformado. E é por isso que eu confio na aprovação na terça. Muito obrigado, deputado. Palavra pelas comunicações parlamentares, o deputado Marcel Van Hatten vai falar pelo Partido Novo, ele que é do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Obrigado, deputado Hildo Rocha, nosso colega que preside a sessão nesta tarde de quarta-feira. Eu quero voltar aqui ao tema da Previdência. É impressionante como as fake news se espalham quando se trata da Previdência. Mas é meio elementar que isso aconteça, porque, na verdade, quem é contra a reforma da Previdência, via de regra, é quem está defendendo justamente os privilégios de meia dúzia em detrimento de toda a população. Sim, porque, lamentavelmente, como disse Fernando Schiller, não faz muitos dias no seu Twitter, se a reforma da Previdência de fato fosse ruim para os pobres, já teria sido aprovado por esta casa. Porque esta casa, lamentavelmente, historicamente tem sido assim, dobra-se, há exceções, é claro, mas dobra-se às corporações que têm muito dinheiro, aos sindicatos que têm muito dinheiro, para que se aprovem os privilégios e para que os mais pobres, no fim das contas, vejam os seus direitos diminuídos. Essa é a história. E, infelizmente, não só desse parlamento, mas os parlamentos estaduais. Eu vim numa Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, o estado mais quebrado da federação. É bem verdade que há outros concorrentes, mas, em geral, por uma série de motivos, o estado do Rio Grande do Sul é considerado o mais quebrado e é consequência de anos e anos de populismo, de defesas de ditos direitos que acabam, na verdade, escondendo privilégios para minorias. Na verdade, se fosse, repito aquilo que Fernando Schiller disse no seu Twitter, se fosse uma reforma que de fato estivesse prejudicando os pobres, ela já estaria aprovada há muito tempo. Nós temos o grande desafio aqui nesta casa de reverter esta história, de combater o déficit fiscal e demonstrar que este parlamento tem responsabilidade com o momento histórico do país e rever o seu sistema previdenciário, que é profundamente injusto.
Obviamente que não é da noite para o dia que se corrigirão todas as distorções, e muitas ainda terão que ser corrigidas no futuro. Nós, do Partido Novo, defenderíamos uma reforma ainda maior, ainda mais ampla, com um sistema de capitalização de verdade. Afinal de contas, na reforma que foi enviada pelo governo, apenas a previsão do sistema está incluída, sendo que o sistema de capitalização deve ser mais tarde apresentado pelo governo. E, aliás, saudamos o governo por ter tomado essa atitude dita corajosa de incluir a previsão do sistema de capitalização, que muitos dizem, engraçado, justamente quem mais lucrou com os bancos, muitos dizem que é para beneficiar o mercado financeiro. É mentira, é para beneficiar a população, é para beneficiar quem quer se ver livre do sistema piramidal de repartição que é o INSS brasileiro. Eu tenho 33 anos de idade, quem é mais jovem do que eu sabe que o INSS é uma ilusão, sabe que o INSS está fadado à extinção no futuro, não tem como se sustentar, mesmo com essa reforma e mesmo com outras que virão. Mas os políticos, aqueles que vivem do voto de cabresto, aqueles que vivem de vender à população a imagem de que são vítimas eternas e que dependem de um político populista, paternalista, para continuar a usufruir de ditos direitos, aqueles políticos que fazem do populismo e da demagogia o seu principal instrumento aqui neste parlamento, estes políticos não querem um sistema de capitalização, porque ele liberta o cidadão do Estado, garante ao cidadão liberdade com responsabilidade, garante que ele próprio pode decidir como vai se aposentar no futuro e com quanto vai contribuir ao longo da sua vida, e receber depois de volta esse valor. Não da forma como é hoje, que é dita solidária, mas não é. Até porque a demografia de um país vai mudando ao longo do tempo. Temos hoje muito menos filhos por mulher, temos hoje muito mais pessoas avançando, felizmente, na expectativa de vida que tinham quando nasceram. Isso é muito bom, mas é muito ruim para um sistema previdenciário que está calcado em regras de repartição arcaicas, atrasadas, que precisam ser reformados. E uma nova previdência de verdade é muito mais do que esta reforma que está sendo proposta, que tem por razões, digamos, mercadológicas, de marketing, por razões políticas, o nome de nova previdência. É importante que seja assim, para que não achem que é apenas mais uma reforma. Até porque o ministro Paulo Guedes está de parabéns pela perspectiva de em 10 anos conseguirmos, e não é economizar, conseguirmos reduzir o rombo em R$1 trilhão. Mas não nos enganemos, porque o rombo continua com esse sistema. Já está de parabéns, mas uma nova previdência de verdade, além do marketing, além da política, além do discurso, é uma previdência diferente. É uma previdência que garanta liberdade para o cidadão, que garanta que cada um possa contribuir ao longo da própria vida para a sua própria aposentadoria no futuro, que tenha sim uma rede de assistência àqueles que não conseguem, por um motivo ou por outro, obter uma aposentadoria depois de determinada idade, mas aí é assistência, não é previdência. É importante sim que haja essa rede de proteção social, mas que seja realmente para quem precisa e quem merece, não para quem frauda, não para quem burla a lei. Paulo Eduardo Martins, nosso colega, está de parabéns por encarar como relator da MP de combate à fraude na Previdência esse tema com firmeza, mas é importante que haja essa separação entre previdência e assistência para demonstrar que é necessário sim uma assistência. Agora, previdência, prevenir-se, quem precisa ter a responsabilidade de cuidar do seu próprio futuro é o próprio cidadão. Vamos tirar isso das mãos do Estado, vamos tirar isso das nossas mãos, passar para as mãos dos cidadãos, que aliás administram muito melhor o próprio dinheiro do que a história tem demonstrado políticos ou burocratas, que precisam sim administrar o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos, mas para as áreas
realmente fundamentais para a vida em sociedade, a começar por segurança pública. E aí me espanta a demagogia daqueles que dizem que a Previdência não está quebrada, que não é deficitária, e não atentam para o fato que 52% dos gastos no orçamento da União são para pagar inativos, são para a Previdência. Do restante, 8% para a educação, só 7% para a saúde. E um valor entre 2% e 4%, dependendo do índice avaliado para segurança pública. É uma vergonha quem diz que defende os mais pobres, que defende direitos. É uma vergonha quem diz isso quando não fala a verdade, que menos de 1/3 do que se gasta com previdência vai para saúde, educação e segurança. Mais do que isso, é uma vergonha porque quando falam de direitos tem que lembrar que os direitos mais básicos do cidadão para garantir a sua vida, a sua integridade, a sua propriedade, esses direitos mais básicos não são assegurados por um Estado falido na área da segurança pública, que é a mais básica de todas. Portanto, senhor presidente, é importante colocarmos os pingos nos is, é importante falarmos da importância, é importante falar da importância, e sou redundante aqui de propósito, de uma nova Previdência. Não há nada mais importante nesse país do que uma nova Previdência. Não há nada mais importante nesse momento da nossa nação do que combater o déficit fiscal. Porque sem uma nova Previdência, sem combater o déficit fiscal, nós não temos melhorias na segurança pública, por exemplo, que é a primeira prioridade do Estado. Portanto, firme seguimos, os parlamentares do Partido Novo, os 8, unidos como estivemos desde o início dessa legislatura, e seguiremos assim até o final, defendendo uma nova Previdência ainda mais ampla do que a proposta que está encaminhada aqui, com regime de capitalização, com liberdade para o cidadão, com combate ao déficit fiscal e com combate à imoralidade do sistema atual, cheio de privilégios, inclusive para políticos. Nenhum dos 8 deputados federais do Partido Novo aderiu à aposentadoria especial de parlamentares. É muito interessante ver quem diz combater privilégios estar usufruindo de um e não abrindo mão dele. Nós estamos dando exemplo na prática e também saudamos o governo por ter a coragem de enviar para este parlamento um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com esse tipo de privilégio e iguala a todos e em todos os poderes. Não podemos mais admitir que o teto continue sendo o piso para muita gente. Para muita gente o teto é o piso. Há um teto constitucional que virou um piso. Não quero me estender mais, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez tratar desse tema aqui nessa tribuna tão importante e que tantas vezes é de uma forma dissimulada, demagógica, populista, trazida à tribuna por outros parlamentares sem a responsabilidade necessária. Nós temos responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros, com a justiça, com o combate ao déficit fiscal e principalmente com a liberdade de cada cidadão e de cada cidadã. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten, do Novo, que